O perito entrou pela porta da frente, com uma prancheta na mão. Olhou para a rachadura na parede da sala, depois para o teto, depois para a estrutura da escada, ficou em silêncio por um tempo que me pareceu longo demais. Depois virou para mim e disse: "Quem assinou o projeto estrutural dessa obra?" Dei o nome do engenheiro, o mesmo que havia me acompanhado durante 2 anos de construção, o mesmo cujo nome estava em todas as plantas, em todos os laudos, em todos os documentos que eu tinha guardado numa pasta desde o início da obra. O perito anotou o nome. 2 dias depois me ligou. O CREA desse profissional não tem registro ativo. Na verdade, nunca teve. Fiquei com o telefone na mão sem conseguir falar. O número que consta nos documentos da sua obra pertence a um engenheiro de outro estado que cancelou o registro há mais de 10 anos. Olhei para a rachadura na parede. A rachadura que tinha aparecido 8 meses depois de eu ter me mudado. A rachadura que tinha me custado 2 perícias, um advogado e noite sem dormir. A rachadura que estava ali, porque alguém que nunca foi engenheiro tinha assinado o projeto da minha casa. Meu nome é Juliana, tenho 41 anos, sou farmacêutica e construí minha casa entre os meus 36 e 38 anos. Foi o maior investimento da minha vida, economias de uma década. Um terreno que levei 3 anos escolhendo, um projeto que refiz 4 vezes até ficar do jeito que eu queria. O Ricardo, o engenheiro, veio indicado pelo meu cunhado, que tinha feito uma reforma com ele anos antes e não tinha nenhuma queixa. Na primeira reunião, Ricardo chegou com pasta, com plantas de obras anteriores, com um tablet cheio de projetos em 3D. Falava com segurança. Usava os termos certos, sabia responder cada pergunta que eu fazia sobre estrutura, fundação, cobertura. Assinei o contrato naquela semana e passei 2 anos confiando em cada decisão que ele tomava. A rachadura ela apareceu no inverno do ano seguinte à mudança. No começo, era pequena. O tipo de coisa que você olha e pensa, casa nova, acomoda, mas foi crescendo. Chamei um perito particular para avaliar. Ele olhou a estrutura e disse que havia um problema na fundação, que o projeto não havia previsto corretamente o tipo de solo do terreno. Foi nesse momento que o nome do Ricardo voltou à cena. O perito pediu os documentos da obra, as plantas, o projeto estrutural, os laudos de acompanhamento. Entreguei tudo. 2 dias depois, a ligação. O CREA nunca tinha ouvido falar do Ricardo, não com aquele número de registro, não com aquele nome associado a uma obra ativa. Fui às plantas. Peguei o carimbo que estava em cada página, o número estava lá, impresso, oficial, com a formatação certa. Falso. Nos dias seguintes, fui entendendo como tinha funcionado. Ricardo tinha trabalhado por anos como desenhista técnico em escritórios de engenharia. Aprender a fazer plantas, aprender o vocabulário, os cálculos básicos, a aparência de um projeto estrutural bem feito. Em algum momento, arranjou um número de CREA de um profissional que havia cancelado o registro e saído do estado. Um número que nenhum sistema local cruzava com frequência. Montou um escritório pequeno, imprimiu o cartão, começou a pegar obras por indicação. Obras pequenas no começo. Reformas, ampliações, depois casas inteiras. A minha casa inteira. Fiquei pensando nos 2 anos de obra, nas decisões que ele tomou sobre a fundação, nas vezes em que eu perguntava se estava tudo certo e ele dizia que sim, com aquela segurança que eu nunca questionei. Segurança que não vinha de conhecimento, vinha de prática em parecer que tinha conhecimento. O processo foi longo: advogado, perícia oficial, laudo técnico, audiência. Numa das reuniões com meu advogado, ele me mostrou que havia outras obras assinadas pelo Ricardo na cidade. Pelo menos 6 identificadas até aquele momento. 6 famílias que tinham construído ou reformado com ele, nem todas tinham apresentado problemas visíveis ainda. Mas o laudo técnico da minha obra foi claro. O erro na fundação era estrutural. Não era cosmético, não era estético. Era o tipo de problema que piora com o tempo. Minha casa tinha 8 meses quando a rachadura apareceu. Pensei no que teria acontecido se eu tivesse esperado mais. Se tivesse ignorado, se a rachadura tivesse chegado a um ponto sem volta.
antes de eu chamar alguém. O advogado disse que tínhamos um caso sólido. Mas caso sólido não devolve 2 anos de obra, não devolve as economias de uma década, não devolve as noites que fiquei planejando cada detalhe daquela casa com alguém que não tinha o direito de estar do outro lado da mesa. Na audiência, Ricardo chegou com um advogado e ficou de cabeça baixa durante a maior parte do tempo. Não olhou para mim nenhuma vez. A decisão judicial veio meses depois. Ricardo foi condenado por exercício ilegal da profissão e pelos danos causados à obra. A indenização foi parcial, menos cobre parte do reparo estrutural. Não cobre tudo. A casa foi reformada. A fundação foi refeita por um engenheiro de verdade, com CREA verificado, com acompanhamento de um fiscal do conselho. Moro nela até hoje. Mas o que ficou dessa história não é a rachadura, não é o processo. É uma pergunta que me faço até hoje. Como eu não verifiquei? Tenho 41 anos, sou uma pessoa organizada, guardei cada nota fiscal, cada contrato, cada planta dessa obra numa pasta com abas e etiquetas, e nunca abri o site do CREA para digitar um número que estava impresso em cada página de cada documento que eu tinha. Teria levado 2 minutos. O que aprendi é que verificamos o que nos parece razoável verificar. E quando alguém chega com pasta com projetos em 3D, com indicação de alguém de confiança menos verificar, parece desconfiança sem motivo. Ricardo sabia disso. Construiu a aparência de competência com tanto cuidado quanto deveria ter construído minha fundação. E eu paguei o preço dos dois. Obrigada por ter ficado até aqui.